A lei é não furtarás, né? Não furtarás, não matarás, essas coisas, né? E nenhuma delas ele se firmou, tá? Nenhuma delas. Mas se eu fosse ficar lendo as mentiraiadas do diabo aqui o dia todo, eu ia pirar o cabeção, entendeu? É algo insustentável, entendeu? Eu sou um ser limitado de paciência. Eu fico louco também, gente. Eu não consigo ficar lendo esse ser mentindo aqui o dia todo. Então, o que eu vou apresentar aqui não é nem 5% das mentiras que ele profere lá durante o Antigo Testamento, tá? E em Deuteronômio 6, Mateus, mas ele mente assim de um capítulo pro outro. Gente, ele é bizarro. Às vezes é de um versículo pro outro, tá? Eu podia trazer aqui, né, ele falando para Moisés que ele conversava com Moisés face a face e no mesmo capítulo ele fala que Moisés não viu seu rosto. Aí assim, como que fica essa interpretação aí? Não dá para entender o diabo, entendeu? Então aqui a lei é não furtarás. Vamos ler Deuteronômio 6, então, para ver se ele se firma na verdade. É, Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste. Então o que é isso aqui, gente? É bandidagem, é latrocínio, entendeu? Para esse povo conquistar essa terra aqui, ele vai ter que matar um povo que já habita naquela terra, que já, ó, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste. Aquele povo já estava habitando ali, o povo de Canaã. Esses desgraça aqui vai invadir lá o território deles, matar as crianças, matar as mulheres, né? E tomar aquela terra para eles, porque o Senhor teu Deus é, botou eles lá, né? Como é que faz? Então tá muito mole se for assim. É só eu chegar ali na casa do meu vizinho e falar, olha, meu Deus me deu a sua casa, entendeu? Agora se você pudesse ir retirando, tá? Porque tudo que você construiu aqui, todos os móveis que você comprou, esse carro aqui que você foi na concessionária comprar, agora é meu, tá? Porque o meu Deus me deu. No mínimo ele vai chamar a polícia se falar uma coisa dessa, entendeu? Então é bizarro, gente. Esse modus operandi aqui desse Deus que é bizarro, tá? Vamos dando sequência aqui então. Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Se ele se firmasse na verdade, né? Estaria ótimo. Mas aqui em Êxodo 25, né? 5 capítulos posteriores, é, farás também 2 querubins de ouro. Então é para fazer ou não é para fazer, gente? Tá mandando fazer 2 querubins de ouro para enfeitar o propiciatório, né? Farás um na extremidade de uma parte e outro na outra extremidade. Não dá para levar a sério o demônio, né? Não dá para levar a sério isso aqui. Tanto que ele ordenou a Moisés em Números 21 a construir também uma serpente de bronze, né? E diz Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-la sobre uma haste, e será que todo, não, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando olhava para a serpente de metal, que é Neustã, tá? A deusa da cura, vivia. Então é bizarro, gente. Não dá pra entender o diabo, tá? Mas esse aqui é o mais levinho, vai piorar, tá, gente? Vai piorar. Eu vou ter que dar um pause aqui, porque o painel que tá em cima do versículo, tá? Então, gente, Gênesis 8, ele vai mentir em 2 versículos seguidos aqui. Eu fico impressionado com o pai da mentira, gente. Como é que pode um indivíduo mentir tanto, cara? Caralho, cara. Não, na moral. Que é o Senhor sentiu o cheiro suave aqui do holocausto aqui, que Noé tava queimando o animal, pá.
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Então, o que foi as 10 pragas do Egito, gente? Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, o que foi aquilo lá? Por que esse Deus aqui é tão vagabundo, gente? Vocês não param pra pensar assim, não? Ó, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Gente, não vai cessar. Sempre vai ter plantio e colheita aqui, enquanto a terra durar. Enquanto esse Deus estiver agindo aqui na terra, não cessará plantio e colheita, tá? Agora a gente vai para 1 Reis 17, que o profeta imundo Elias, né? Ave Maria, gente. Ai, deu até uma náusea aqui, que eu já sei o que vai acontecer aqui, né? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Gente, isso aqui não pode se cumprir. Isso aqui está extremamente proibido de se cumprir, porque ele prometeu lá em Gênesis 8 que enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno não vão cessar. Gente, ele não pode parar o plantio, ele não pode erradicar assim é, a, o plantio desse povo aqui, entendeu? Vamos lá ver o Gênesis 18 agora. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano. Gente, 3 anos, este povo passou pela extrema necessidade de alimento, porque não houve plantio nem colheita. Vai, apresente-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então ele parou o céu por 3 anos e meio. Como está lá também em Lucas capítulo 4, né, que o Messias vai humilhar esse profeta imundo Elias e Eliseu também, né? Vai falar que ninguém foi curado por Elias e também ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, né, gente? O profeta Elias, quando aquela carruagem de fogo lá busca ele e tal, ele foi visitar o capetão lá na terra das principados e potestades lá, né? Como bem sabemos, né? Esse é outro assunto para outro vídeo, tá? Então, gente, eu não posso confiar aqui no demônio. Eu já vou dar o diagnóstico, ele tem Alzheimer mesmo, tá? Para finalizar o vídeo, ele disse aqui, né? Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Não vai entrar, nunca mais. Gente, não é nunca mais, é nunca mais, cara. O que é nunca mais? Nunca mais é até agorinha. Nunca mais é 500 anos. Gente, nunca mais. Jamais. Nunca mais entrará em ti circunciso. Gente, eu tô com a minha fimose aqui intacta. Se eu quiser, eu pago uma passagem de avião e vou parar lá em Jerusalém. Entendeu? Então, o que esse Deus tá mentindo aqui? Nem imundo, nem comedor de porco. O que aconteceu lá no ano 70 mesmo, gente? Porque o Messias falou assim, né? Então vocês mataram todos os homens justos na terra, desde Abel, tudo tal, né? Eu mandei os profetas, vocês mataram, vocês não quiseram ser convertidos, né? Então sua casa ficará deserta, tá? Tá lá em Mateus 23. E isso realmente aconteceu, tá? No ano 70. Os romanos invadiram lá, expurgaram esse povo dessa terra aí que é roubada, né? Que o demônio que botou eles lá, né? Como eu li lá em Deuteronômio 6. Deu nome, plantou aquele povo lá nessa terra. E o Messias, em outro momento, vai falar que toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. E realmente foi, tá? E passou a borracha nesse povo que durante 1900 anos da história, né? A figueira só foi voltar a dar brotos lá pro século XX, né? E essa é a última geração, tá, gente? Ele tá voltando, tá? Mas eu escuto se tem 2000 anos. Então não acredita não, gente. Então não acredita não que ele mentiu, tá? Ele falou que a figueira vai voltar a dar brotos e não passará essa geração. Os noticiários aí que vocês estão vendo, acompanhando as notícias e tal, as guerras, vocês estão gostando? Vocês estão achando normal? Como é que tá aí pra vocês? Como isso entra na cabeça de vocês, tá?
Fica aí uma sementinha aí que eu plantei para vocês regarem, tá? Então o diagnóstico está dado. O diabo, ele não consegue se firmar na verdade, tá? Ele é um gráfico oscilante, como o Messias disse, né? Ele não se firmou na verdade, não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então toda hora ele age de uma maneira X, outra hora de maneira Y, né? Isso é bizarro, gente. É o oposto realmente do pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação, é o gráfico linear, tá? E esse Deus aqui não é apresentado nos templos de pedra, tá, gente? Vocês podem a vida toda aí de vocês em templos de pedra e ele não vai estar lá, tá? Ele não habita lá, como tá em Atos. Eu tô com o Caps Lock ligado aqui, pera aí. Atos 17, 24, isso mesmo. Ele não habita, gente. Você sabe o que é não habitar? Ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mão de homens. Vocês acreditam nisso aqui? Ah, não acredito. Não, então continue indo. Continue, eu só tô lendo o que tá escrito aqui. Ele não habita, não adianta ir, gente. Vocês não vão conhecer lá, ele não é servido por mão de homens. Abraão lavou os pés dele, fez comida e tal, mas ele não é servido. Ele transcende essa matéria aqui, entendeu? Vocês estão querendo buscar o imaterial no material. Isso é bizarro, gente. Tá? Não precisa ter um QI muito maior que o de chimpanzé pra entender o que eu tô falando aqui. Se bem que no Brasil é difícil, né? A média do QI é bem equiparável com o do chimpanzé. Mas, enfim, a mensagem que eu tenho pra dar no dia de hoje é essa, gente. Vocês viram aí que ele não consegue se firmar na verdade, né? E o diagnóstico de Alzheimer aí foi concedido a ele aqui, tá? Ele é o pai da mentira, a antiga serpente que engana o mundo todo, como está lá em Apocalipse capítulo 12 também. Mas não vou ficar trazendo muito versículo, não. Vocês mesmos buscam aí, né? Vocês precisam também ser um pouco autodidatas, tá? Não acreditem em tudo que eu falo aqui, não. Vocês têm que ir lá buscar e ver se o que eu tô falando aqui tá certo, tá? É só assim que vocês chegam até a verdade, como eu cheguei também, né? Foi analisando as obras desse Deus maligno aqui e comparando com a do pai do Messias, né? E eu vi que é incompatível. É punheta de cotoco, né? Não bate. Não bate. Você não vê o Messias voltando atrás do seu próprio juramento. Ele nem jura, né? Porque quem jura é de procedência maligna. Mas, enfim, eu já tô me estendendo demais aqui. Dá o like, se inscrevam no canal, tá? E aguardem os próximos episódios aí.